Jesus. Obrigada, Pai, porque aqui estamos na Tua casa para entregar a Ti, Senhor, o propósito de cada uma de nós que veio aqui a este lugar, Jesus. E o sentimento nessa manhã também, ó Deus, é de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, meu Deus! Eis aqui, ó Deus, a Tua filha, Pai, totalmente dependente de Ti. Aleluia. Usa a Tua filha como Tu queres nessa manhã. Usa, Senhor. Fala, já só tem falado ao seu coração. Fala aos nossos corações também, Jesus. Que nesta manhã possamos estar atentos a cada momento que o Senhor quer falar conosco, porque Tu já estás falando. E eu quero Te louvar. Cubra a Tua filha com a Tua graça. Continua derramando sobre a vida dela a unção dos céus. Ser com cada um de nós. Ser com a Tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom é o Senhor que nos deu o dia de hoje. Bom é o Senhor que nos dá graça para a gente continuar, né? E as irmãs estão adorando o Senhor nesta manhã, bendizendo o nome do Senhor por um motivo específico. Dentre tantas coisas que o Senhor tem feito por nós e nos tem deixado alegre, nesta manhã as irmãs vêm adorar ao Senhor especificamente, porque o Senhor tem dado a este lugar 22 anos de luta, 22 anos de batalha, mas o Senhor também tem dado ao longo desses 22 anos grandes vitórias. Aleluia. E nós lembramos como as coisas começaram e como as coisas estão e o que o Senhor faz. É bom perceber as coisas que o Senhor faz. É bom ouvir a voz do Senhor. Se de repente o pastor Salatiel não tivesse ouvido a voz do Senhor e obedecido a voz do Senhor, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. Verdade, né? verdade. Mas graças a Deus que o pastor Salatiel ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor e veio para este lugar. Porque o Senhor escolheu esse lugar para que nós pudéssemos aqui nos alimentar da sua palavra, aqui conhecer um pouco mais do Senhor. Nós não poderíamos estar em outro lugar, em outra igreja, em outro campo, em outro ministério? Poderíamos. Mas as coisas do Senhor, elas não são por acaso. As coisas do Senhor, elas têm propósito. E o Senhor tem um propósito com este lugar. O Senhor tem um propósito com as pessoas que aqui estão. Basta que nós façamos o quê? Ouçamos e obedeçamos. Porque existe uma diferença em ouvir e escutar, né? Muitas pessoas escutam o som, escutam o barulho, outras ouvem. A palavra do Senhor, ela nos diz, quando o Senhor vem nos advertir, Ele diz: aquele que tem ouvido, ouça. Ele não diz escute. É diferente. Quando você ouve, a probabilidade de você guardar é de 90%. Quando você escuta, aquilo passa, de repente você nem lembra. Mas o Senhor nos convida nesta manhã a ouvir a palavra que Ele tem liberado para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pastor Salatiel ouviu e essa casa está de pé. Aleluia. Essa casa está de pé. Bom rever as irmãs e uma alegria poder servir ao Senhor hoje com vocês aqui. Amém. Né? Alguns anos passaram, alguns uniformes passaram, mas o Senhor continua o mesmo. Ele continua liberando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Aleluia. E para mim é um privilégio de ser convidada a vir ministrar junto com vocês. E quando a Erika me convidou, eu confesso às irmãs que eu levei um susto. Porque você olha assim e fala, mas tem tanta gente, né? Tem tanta gente boa. Tem tanta gente capacitada.
Mas se o Senhor escolheu hoje para eu estar aqui, é porque Ele sabia que eu poderia compartilhar com vocês aquilo que Ele já tem falado comigo. Lá na minha igreja eu tenho o costume de dizer para as irmãs que se o Senhor não falar comigo através da palavra dEle, primeiro, se Ele não tratar em mim, se Ele não constranger a mim, não tem sentido eu compartilhar aquela palavra com ninguém. E quando eu parei para ouvir, parei para ler o texto que vocês escolheram, falei, Senhor, esse texto é tão difícil, é um texto tão complicado. Mas o Senhor falou comigo uma coisa: eu não quero que você pense na dificuldade, eu quero que você pense na simplicidade do meu agir. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Esse texto, ontem eu estava ouvindo a irmã pregando, e esse texto é um texto histórico e é um texto complexo. Mas em suma, em resumo, o texto de Ezequiel 37, como as irmãs já bem conhecem, o Senhor, Ele vai, através de uma visão, dar ordem ao profeta Ezequiel que profetize, que libere uma palavra em visão. E aquela visão e aquela palavra liberada era em relação ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ok, os irmãos já entenderam isso. Os irmãos já entenderam que quando Ezequiel libera a palavra, o Senhor, Ele faz um mover, o Senhor opera um milagre e o Senhor traz à existência aquele milagre. Foi naquela hora? Não, levou um tempo, mas o Senhor traz à existência. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrir a Bíblia, porque se eu falar, eu não consigo convencer vocês, porque a minha eloquência não é capaz de convencer vocês, mas quem convence o homem, quem transforma o homem, quem liberta o homem, é a palavra do Senhor. Então você que pode, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, lá no início. Por que eu estou convidando você para abrir em Juízes? Porque aquilo que está acontecendo lá em Ezequiel 37 é por conta disso aqui. E no livro de Juízes, no capítulo 2, o verso do 1 ao 3, diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes subirei os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. E a pergunta que Deus faz para o povo de Israel é: por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós. Antes estarão a vossa ilharga e os seus deuses vos serão por laço. É aqui que começa o desfecho lá de Ezequiel. Os irmãos conhecem a história, só para lembrar, só para trazer a memória. Jacó vai com a sua família para o Egito, depois que eles estão passando uma dificuldade, uma luta. E às vezes eu penso assim: Senhor, mas por que você levou eles para lá? Não podia abençoar em Canaã? Há um propósito de Deus para todas as coisas. E Deus leva Jacó com a sua família para o Egito, e ali José cuida dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família. Ali o Senhor mostra para a gente a necessidade de nós tratarmos a questão do perdão em família. E ali o Senhor nos dá várias lições. Mas o Senhor fala que vai tirar o povo dali. O Senhor diz que vai dar a eles a casa deles, a terra deles, o lugar deles. Porém o Senhor cumpre a palavra. E quando o povo de Israel sai do Egito, passa ao deserto, atravessa o rio Jordão, derruba as muralhas de Jericó e chega em Canaã, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 7, o Senhor diz assim: o Senhor adverte o povo a lembrar do que ele disse: ao passar os anos, o que vemos é que o povo
se esquece dos mandamentos e se envolve com o pecado das nações vizinhas e se afasta de Deus. Quando o povo chega com Josué ali em Canaã, no livro de Deuteronômio, também no mesmo capítulo 6, o Senhor, ele fala assim: olha, vocês vão comer de plantações que vocês não plantaram, vocês vão beber água de poços que vocês não furaram, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Aleluia. Irmãos, o Senhor promete, o Senhor cumpre. Tudo aquilo que Ele libera pela sua boca, Ele cumpre. E de forma extraordinária, milagrosa, o Senhor cumpre na vida do povo de Israel. Eles chegam em Canaã, ninguém precisou trabalhar, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ninguém precisou trabalhar para ter casa. Já tinha casa pronta esperando aquele povo. Irmão, ninguém precisou plantar para comer. Já tinha plantação pronta. Eles não precisaram ter o trabalho de cavar poços para ter sua água. Eles já tinham uma bênção nas mãos. Mas o Senhor, Ele falou o que é para eles? Olha só. Vocês não se misturem com esse povo. Vocês não tenham relacionamento de intimidade com esse povo. Vocês prestem bastante atenção. Os vizinhos em volta, eles não me adoram. Eles não têm reverência ao meu nome. Então vocês não se misturem com essas pessoas. E o que foi que o povo de Israel fez? Eles só escutaram. Eles não ouviram a palavra do Senhor. Eles só escutaram. E com o passar do tempo, Israel começa então a se envolver com os seus vizinhos. Começa a tomar forma dos seus vizinhos. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas nós devemos transformá-lo. Nós devemos ser o exemplo, nós devemos ser a luz que muda, o sal que dá o tempero certo. Mas o povo de Israel não fez dessa forma. O povo começou a se misturar e fazer tudo igual. E Deus, Ele repreende o povo. No livro de Jeremias, no capítulo 7, diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Irmãos, que palavra dura foi essa? Que palavra dura. A gente já chega agora lá no livro de Jeremias. Que palavra dura. Anos já se passaram desde que Israel chegou na cidade prometida. E agora o Senhor diz no profeta: não clame por este povo. Não ore, porque eu não vou ouvir. Se o Senhor escolheu lá com Abraão esse povo, se o Senhor disse que tinha amor por conta de Abraão para com este povo, agora o Senhor fala assim do profeta: não ore por eles, porque eu não vou ouvir. Não interceda por eles, porque eu não vou ouvir. O que esse povo fez? O que este povo fez? E quando eu digo o que esse povo fez, irmãos, eu quero chamar você à reflexão, porque você pensou se o Senhor falou isso a respeito de nós? Você já pensou? Será que hoje, se Deus tivesse que usar um profeta para falar comigo, o que Deus iria mandar esse profeta falar em relação à minha pessoa? Continua orando pela minha serva, continua intercedendo por ela, jejue por ela, cubra ela em oração, porque ela está ouvindo a minha palavra, ela está atentando para as palavras que eu tenho liberado, ela está buscando me obedecer, ela está buscando me servir em espírito e em verdade. Ou o Senhor diria: não ores pela carne, porque nem levantes um clamor pela carne, nem me importunes por causa da carne, porque eu não te ouvirei. O que o Senhor falaria a nosso respeito, irmãos? E quando eu estudando, eu lendo o texto, o Senhor,
ele me fez lembrar. No verso 17 de Jeremias, por que o Senhor não queria mais ouvir a oração em relação ao povo? O Senhor faz a seguinte pergunta: não vê tu o que andas fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? E aí o Senhor pode perguntar a meu respeito, o Senhor pode perguntar ao seu respeito: vê tu o que a Érica vem fazendo? Vê tu o que Gesiel vem fazendo? Vê tu o que Verônica vem fazendo? E, irmãos, olha o que o povo vinha fazendo. Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à rainha dos céus. Jeremias, os irmãos abriram Jeremias capítulo 7. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Está entendendo o porquê do vale de ossos secos? Sequíssimos, sem vida. Está entendendo? Por que chegou naquele ponto? Por que chegou naquele limite? Por que estava daquela forma? Por conta disso aqui. Toda a família, todo Israel estava pelas ruas de Judá e pelas ruas de Jerusalém, se esforçando, empenhando força, empenhando vigor para fazer o quê? Apanhar lenha, preparar o fogo, amassar a farinha, preparar a oferta. Para quem? Para o Deus Todo-Poderoso? Para o Deus que tirou ele do Egito com mão forte? Para o Deus que caminhou com ele durante 40 anos no deserto? Que abriu o mar para eles passarem? Não, irmãos. O povo se misturou. O povo começou a achar que o que os vizinhos ofereciam era melhor. O que o outro ali, do outro lado da montanha, está oferecendo é melhor. O que os amorreus estão fazendo, eu acho que é mais bonito. Não, aquele jeitinho de adorar ali dos filisteus é melhor. Mas o Senhor disse, quando eles entraram na terra, não se misturem. Não copiem. Eles não sabem quem eu sou. Eles não têm intimidade comigo. Eles não conhecem a minha voz. Eles não viveram o que vocês viveram. Eles não foram retirados de um país forte e tremendo, a maior nação da época, da forma que vocês foram tirados. Eles não viveram cada manhã uma porção diária do maná. Eles não tiveram suas roupas conservadas durante esse tempo. Eles não me conhecem. Então vocês não se misturem com esse povo. Mas pior do que se misturar, o povo de Israel, nas ruas da cidade santa, eles começaram a investir força, investir empenho e dedicação para oferecer ofertas a outros deuses. E o que o Senhor mais detesta, o Senhor detesta o pecado, né? Mas pela história do povo de Israel, o que o Senhor pontuou, o que o Senhor deixou registrado para que o povo ouvisse, entendesse e guardasse. O Senhor disse: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, na terra ou embaixo da terra. E o Senhor, ele foi crucial ao dizer que ele não dividiria a glória dele com nenhum outro Deus. E ele orientou o povo de
Israel através de Moisés. O povo não estava desinformado, porque o Senhor, ele não faz as coisas antes de nos comunicar. É um privilégio que temos. Aqueles que têm comunhão com o Senhor fala, o Senhor revela antes que venha a existência. E o Senhor, através de Moisés, estabeleceu as regras, estabeleceu a lei, estabeleceu o mandamento, e o povo foi ensinado. A necessidade que o Senhor também deixou de você ensinar a sua próxima geração. Ensine aos seus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, deitado à cama. Ensine o seu filho, fale ao seu filho aquilo que eu já tenho falado a você. E o povo de Israel, ele muda completamente. Ele busca copiar a adoração. E o Senhor já havia determinado, já havia deixado tudo por escrito. Faz assim, pega a oferta dessa forma, entrega dessa forma, existe sacerdote, faz dessa forma, é assim que eu quero, é assim que eu aceito, é assim que eu recebo. O povo, ele sabia como fazer, mas o povo preferiu copiar os vizinhos em volta da cidade santa. E eu gostaria de pedir para que você pense. Se você tem buscado adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a palavra nos garante que os olhos do Senhor, Ele está buscando os fiéis na terra. O Senhor está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que nesta manhã os olhos do Senhor possam se voltar para esta mesa e encontrar nessa mesa pessoas que estejam com seus corações verdadeiramente buscando adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Porque, irmãos, se nós não buscarmos ao Senhor através da leitura da palavra e através da oração, consagrando a nossa vida, nós vamos começar a ter o mesmo procedimento que o povo de Israel. Nós vamos começar a colocar altares de forma, muitas das vezes, inofensiva. E eu digo isso para os irmãos com convicção. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: nossa, é a família Margarida, são tão perfeitos. Teve uma vez uma pessoa que falou assim para mim, para meu esposo: eu queria muito que a minha filha fosse amiga de vocês, para que ela pudesse também fazer com o casamento dela igual vocês, porque vocês são muito felizes, vocês são assim uma bênção, a não ser que vocês estejam disfarçando muito bem. Irmãos, nós não somos uma família Margarida. E um dia eu quis largar o meu marido, porque eu não suportava mais. As pessoas olham para o pastor José e falam assim: tá um porrozinho, né? Um docinho. Docinho, gosta? Gosta? Quem conhece o pastor José sou eu. Porque eu que moro com ele há 25 anos. Quem me conhece é o pastor Gesiel. Vocês me conhecem sim, mas ele sabe quem eu sou. Eu não sei, nós não somos supersticiosos, crente não é supersticioso, né? Mas dizem que no casamento tem a crise dos 7. E na crise dos 7 eu peguei a minha mochilinha e falei: vou embora. E eu fui. Sabe por quê, irmãos? Entrou no nosso casamento uma questão assim, uma coisa do inferno. Eu falei com vocês que nós não podemos preparar altarezinhos e colocar o Senhor, e colocar outros deuses naquele altarzinho, né? Porque o Senhor, Ele não dá a glória dele para ninguém. E nessa época dos 7 anos, eu fazia do meu esposo o meu altarzinho. Era ele e só ele. E Deus me mostrou, o Senhor permitiu eu viver
se você colocar qualquer outra coisa no meu lugar, se preciso for para não te perder, eu tiro. E por isso aqui, o meu casamento não acabou. Vocês imaginam o meu casamento acabando? Não, mas ainda não. Mas por isso aqui, porque eu colocava o meu esposo, eu estava colocando o meu esposo no lugar do meu Deus. E o Senhor diz que Ele não dá a honra dele para ninguém. Se você estiver colocando o seu esposo no lugar de Deus, se você estiver colocando o seu filho no lugar de Deus, se você estiver colocando a sua capacidade, a sua inteligência, a sua competência, a sua saúde, o Senhor, se preciso for, Ele não é perverso, mas se preciso for, Ele tira para não te perder. Então eu quero que você pense nessa manhã, o que você está fazendo? A palavra do Senhor, irmãos, é para nos confrontar. A palavra do Senhor é para nos ensinar, é para nos moldar. E a palavra do Senhor nessa manhã é para nos trazer à memória o que Israel fez, onde Israel errou, para que eu não venha errar da mesma forma, para que eu não tenha que pagar o mesmo preço, porque de repente aquela nação, aquela geração foi capaz de sentir essa dor, mas de repente eu e você não somos capazes. A escravidão da Babilônia, irmãos, foi uma das mais severas. Foi uma das mais severas porque o Senhor traz em Apocalipse, a partir do capítulo 17, o Senhor vem dizendo, e a Babilônia foi vencida. E no capítulo 18, a Babilônia foi vencida. Porque isso ficou muito marcado na memória do povo de Israel. Porque no Egito, irmãos, eles saíram de Canaã, que estava ruim, e foram para o Egito. Um lugar que para eles foi o quê? Foi bom. Poxa, José é o meu parente, é ele que manda lá, então o lugar para mim foi bom. E quando aquele povo começa a crescer ali, no início, não era o que nós vemos quando chega na época do faraó com Moisés. No início foi bom. Agora, irmãos, você ter a liberdade, você chegar no lugar da promessa, você chegar naquela terra preciosa que o Senhor disse que daria, e começar a viver, começar a usufruir da bênção que o Senhor havia prometido, e de repente você perder tudo de novo. Por isso, o cativeiro da Babilônia teve um peso diferente, teve um gosto amargo diferente do Egito, porque no Egito eles começaram, vulgarmente, tá, irmãos, comparando, no Egito eles começaram a crescer ali. Então foi um dia após o outro. Mas o cativeiro da Babilônia foi diferente. Era como se você tivesse sido rico e agora, pum, você ficou pobre de novo. Sabe? E em Apocalipse o Senhor vem dizendo que Ele venceu, que derrubou, que acabou. E ali o Senhor nos garante a vitória eterna. No livro de Daniel, no capítulo 9, o verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. O Senhor, Ele diz que Ele vai dar o castigo, mas vai terminar o tempo para quê? Para ungir, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça. Por que o Senhor falou isso? Porque Ele havia feito uma promessa, eu vou voltar. O que Ele fala, e se eu ouço e guardo, Ele é fiel para cumprir. Ele falou para Abraão que cuidaria. Ele falou para Abraão que faria. Ele disse para Abraão que o mundo seria abençoado por
conta da família dele. E Abraão ouviu e guardou. E por causa dele ter ouvido e guardado, o Senhor agora, séculos depois, cuida, perdoa, dá uma nova oportunidade ao povo de Israel. Será que o Senhor vai ter que fazer isso comigo também? Será que nos dias de hoje eu já não posso entender que é melhor obedecer do que sacrificar? Será a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, ela é imutável, mas o nosso Deus é justo. Será que nós temos que repetir o erro? Qual foi o erro, irmãos? A idolatria, adorar outros deuses, se envolver com outro rito cultural, voltar os olhos para quem não poderia fazer nada por mim. Será que nós teremos que repetir o erro do povo de Israel? Há necessidade? Não há. E aí no livro de Ezequiel, que é o tema que as irmãs escolheram, no capítulo 37, no capítulo 2. O capítulo 2 de Ezequiel, irmãos, que texto difícil. Ontem a irmã estava lendo e eu estava ouvindo, eu falei, Senhor, eu rabisquei também o mesmo texto para ler. Ezequiel no capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus de pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejam rebeldes como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que te dou. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escrito lamentações, suspiros e ares. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas com o rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Esse texto, ele diz quem era Israel naquele momento, o que Israel estava fazendo. Mas ele também nos dá uma garantia de que quando o Senhor precisa corrigir alguém, o Senhor prepara alguém para fazer. Então, eu quero que você pense o seguinte: se o Senhor levantar você para corrigir alguém, para chamar alguém, a palavra nos diz que se nós estamos vendo o nosso irmão caminhando de passos lá para o abismo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir lá, orientar. Então, se nós temos visto nossos irmãos caminhar com passos largos para o abismo, caminhando pelo caminho da idolatria, seja ela qual for, o Senhor na manhã de hoje, através da sua palavra, Ele nos dá o rolo, que é a palavra dele. Ou seja, Ele nos dá sustento. Ele nos dá através desse rolo força. Ele nos dá através desse rolo saúde. Ele nos dá através desse rolo palavra, para que nós possamos ter sustentação para ir lá
e falar àquele que precisa. Muitas das vezes nós tememos. Muitas das vezes nós pensamos assim, mas será que vai entender o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer para os irmãos que se o Senhor falar para você ir lá dizer, vai e diga. Vai e diga debaixo da orientação do Senhor. Vai e diga debaixo da humildade que o Senhor propõe no seu coração. Vai e diga debaixo da orientação que o Senhor colocar. Mas não deixe. A palavra nos diz que um a outro ajudou. E o seu companheiro disse, esforça-te. Se o Senhor disser para você ir lá falar, fala. Porque então não será cobrado de você. Porque você ouviu e obedeceu. E aí então nós chegamos no capítulo 37. E o capítulo 37, como os irmãos já conhecem, o Senhor dá ordem a Ezequiel. Ontem a irmã ela foi muito detalhista, né? Ela falou muito sobre a história. E ali ela falou sobre a família de Ezequiel. Ele era da família sacerdotal. Ele foi... Eu lendo o texto, eu estava estudando na quinta-feira, eu olhando o texto, eu falei, Senhor, que complicado, né? Ezequiel, ele era da linhagem, tudo certinho, como a irmã explicou ontem, e ele se preparou, ele foi preparado, e ele também se preparou para ser sacerdote. E ali você empenhou força, você empenhou dedicação, você empenhou obediência na preparação, e de repente, na hora que você vai fazer, não é para fazer. As coisas mudam. E outra coisa, irmãos, presta atenção. Mudou tudo por conta da desobediência do Ezequiel. O Ezequiel que desobedeceu. Foi uma nação. Ele fazia parte daquela nação, mas ele não tinha desobedecido. Tanto que ele estava na obediência, tanto que ele estava buscando, tanto que ele estava se consagrando. Sua família buscava o Senhor. Mas Ezequiel também foi levado cativo. E a palavra nos diz que ele abre a boca e ele fala. Ele não seria sacerdote. Irmãos, que coisa difícil. É como se assim, você fez faculdade e você se preparou para fazer essa profissão e agora no mercado não existe mais essa profissão. Ou seja, tudo que você se preparou, tudo que você se empenhou, não serviu para nada. Não, agora você vai ser profeta. Mas como assim? Que para ser profeta eu não estudei o livro para ser profeta. Eu não sei como é que foi. Não, você vai ser profeta. Você não vai ser sacerdote. Não vai preparar as ofertas, não vai me entregar. Você vai ser profeta. E num cenário completamente diferente. E Ezequiel, ele obedece. Né? Ele obedece. Porque, irmãos, quando a gente vai estudar a vida de Ezequiel, ali no capítulo 2, no capítulo 3, quando o Senhor começa a dizer para ele o que ele tem que fazer, ele diz assim, olha só, Ezequiel, em miúdos, tá, irmão? Trocando em miúdos. O Senhor fala assim, Ezequiel, olha só, esse pessoal obstinado, desobediente, começaram a fazer culto para... E está terrível. A minha vontade, vamos conjecturar, minha vontade era de acabar com Israel, mas eu não acabei lá com 40 anos no deserto, não vai ser agora, né? Porque eu tenho que lembrar do Abraão. Mas não está merecendo nada. Não é muito diferente da gente, né? Israel não está merecendo nada. Mas eles não estão entendendo. Eu levantei Daniel, eu levantei Jeremias, eu levantei os juízes, e parece que eles estão surdos. Lembra? Ouvir e escutar? Parece que eles estão surdos e não entenderam nada. Então, Ezequiel, vamos fazer o seguinte, você vai dar uma aula prática. Tá bom? Eles não estão entendendo, mas você vai dar uma aula prática. E aí o Senhor diz, Ezequiel ele teve que praticar. A visão era para mostrar para eles o que Deus iria fazer com eles. Então o Senhor diz que Ezequiel precisaria ser acorrentado, amarrado. Os babilônicos iriam vir amarrar, acorrentar. E Ezequiel, ele traz isso, ele mostra isso em didática. E o Senhor ali no capítulo 2, no capítulo 3 diz, esse povo vai ter que chorar. Eles vão ter que chorar, mas vão ter que chorar engolindo choro. Não vão poder chorar com liberdade humana. Eles vão que chorou, né? Deve estar até desidratado e sem lágrima ao longo desse ano. Não, você não vai poder
da sua desobediência, por conta da mistura, por conta da idolatria. E aí a palavra nos diz ali no capítulo 3, mais ou menos, que na tarde a esposa de Ezequiel morre. E Ezequiel, para mostrar, ele estava sendo um objeto de prática. O Ezequiel era o estágio do que estava acontecendo com o povo de Israel, que mais na frente estaria acontecendo. E ele chora, irmão, para Jesus, que homem obediente ao Senhor. Talvez se fosse o problema é do povo, Senhor. Lembra do Moisés? Que o Senhor falou assim: Moisés, vou acabar com essa raça. Porque lá o Senhor já sabia, vou acabar com essa raça. Moisés falou assim: não, são teus. Foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que deu a promessa. E por conta da oração de Moisés, o Senhor tem misericórdia do povo. Mas agora o Senhor está falando de novo com Ezequiel. Eles vão ter que aprender com o choro, mas eles não vão ter liberdade para chorar. E ele mostra isso, irmãos. Ele tem que viver essa dor. Muitas das vezes nós temos que viver a dor para que o outro olhe e entenda. Lá na minha igreja tem uma irmã que ela fala assim, que a família dela diz para ela assim: você é maluca. Como é que você está com essa dor? Ela estava com suspeita de câncer. Foi muito difícil. E ela sente dor, irmãs, mas ela não tem câncer, tá? Porque ela tem um nódulo, mas que cresce e acaba incomodando, então provoca dores. E isso incomoda o corpo dela. E ela sente dores, ela não pode mais agora fazer suas atividades com tanta habilidade, né? E a família dela fala assim: que coisa louca, você parece uma louca. Como é que você consegue ainda ir para a igreja sentindo dor? Irmãos, o outro tem que ver em nós. Se ele ainda não recebeu Cristo, se ele não conhece o amor do Deus de Israel, ele precisa ver em nós que em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, nós não cedemos à idolatria. Aleluia. Nós continuamos fiéis ao nosso Senhor, porque maior é Deus para julgar as nossas causas, para nos garantir vitória. Glória a Deus. E Ezequiel, ele aceita em obediência. No capítulo 47, e nesse capítulo 37, o Senhor ele vem agora fazer o quê? Ele vem dizer que ele vai pegar esse povo que errou, esse povo que desobedeceu, esse povo que pecou, esse povo que descumpriu os mandamentos. Ainda há uma esperança. Então no capítulo 37 começa a restauração. E o Senhor começa a restaurar. E o Senhor diz a Ezequiel: você está vendo? Parece que tem esperança para alguma coisa. Você acha, Ezequiel? E ele fala: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Parece que tem esperança para essa situação? Parece que há possibilidade para essa situação de Israel? Porque Israel está desse jeito, Ezequiel. Israel está desta maneira. É um cemitério e os ossos estão sequíssimos. E no capítulo 37, no tema que vocês escolheram, o Senhor ele começa então ali a trazer a restauração. E eu quero falar para vocês que o nosso Deus, ele é justo, ele é correto, ele não passa a mão sobre as nossas cabeças. Mas ele lembra do que Cristo fez por nós no Calvário. E nós não somos diferentes do povo de Israel. Quantas vezes nós nos pegamos nos nossos erros? Quantas vezes nós nos pegamos nos nossos pecados? E é uma batalha, irmãos, diária. Nós temos que batalhar com a nossa mente, nós temos que batalhar com os nossos sentimentos, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Relacionamento, irmãos, é uma coisa difícil. É difícil. É o que eu falei de Ezequiel. O problema é dele, Senhor, não é meu. Ezequiel não podia dizer isso para o Senhor. Relacionamento é difícil. E muitas das vezes, irmãos, não é diabo. Somos nós. Somos nós que não estamos ouvindo, só apenas escutando. Durante
Eu acreditava quando as irmãs falavam assim, glória, no começo da festa. Olha, glória a Deus, conseguimos chegar na festa e está tudo bonito, mas o diabo se levantou e o diabo fez. Irmãos, nem tudo é o diabo, não. Vou fazer uma estatística meio assim, louca na minha mente. 50% é o diabo, 50% é relacionamento. A palavra do Senhor nos diz que quando nós entramos para a seara, nós não temos o direito de olhar para trás. Mas às vezes, por conta de relacionamento, nós queremos olhar para trás. Irmãos, é matemática, é 1 mais 1. Aceitou estar no reino? Acabou. É obedecer para não ter a necessidade de sacrificar. A roupa é paletinha? É paletinha. Entra na paleta e fica quieto e vai dando glória a Deus. O hino é o Ezequiel, mas o Ezequiel já é. Mas é o Ezequiel que a irmã falou? É o Ezequiel. Cala a boca e dá glória a Deus. O ensaio é 5 da tarde, é 5 da tarde. A maioria, cala a boca, dá glória a Deus. Eu estou trabalhando para o reino de Deus na terra, ou eu estou trabalhando para a minha vontade na terra? Então nem tudo é o diabo. 50%, irmãos, aí é que nós não ouvimos. E se nós nos propusermos a ouvir, o Senhor diz, aquele que ouve, ele há de receber as vitórias que o Senhor tem preparado. Em Apocalipse o Senhor diz, se você tem ouvido para ouvir, ouça. E a cada final de cada carta, cada igreja ele diz, se você tem ouvido para ouvir, ouça. E depois desse ouça ele diz, vai ter um novo nome, vai sentar à mesa, vai comer do fruto, vai ganhar a veste nova. Nunca mais o seu nome será retirado do livro da vida. Andará com o cordeiro, vai retirar dos seus olhos toda lágrima, mas tem que ter ouvido para ouvir. O ouvir significa guardar e obedecer. E o Senhor, Ele nos dá hoje a mesma oportunidade que Ele deu a Israel de sermos restaurados. De sermos restaurados. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como está a sua questão familiar. Eu não conheço vocês na intimidade de vocês. Mas a Bíblia nos diz no livro de Salmo que Ele nos sonda e Ele nos conhece. E quando você olha para a situação do vale, era uma situação sequíssima, impossibilitada, humanamente falando. E o Senhor libera a palavra e Ezequiel ouve. Então, quando ele ouve, diante da visão que o Senhor dá a ele, ele não titubia em 2 pensamentos. Porque a fé, irmãos, ou você tem ou você não tem. E a sua fé tem que ser crescente. Não fica com fé pequena. Que minha fé é pequena, o tamanho da grão de mostarda. Não é isso que ele diz. É como pequena, mas que é forte, produz muito. Assim que o Senhor quer. Quando o grão de mostarda ele dá a árvore, é a árvore que mais produz fruto. É a menor semente que mais produz fruto. Então a nossa fé não tem que ser pequenininha. O Senhor não te quer com fé pequena. O Senhor te quer com fé crescente. Porque se fosse para ficar com uma fé pequena, Ele não repreendia os discípulos dentro do barco. Ele não repreendia os discípulos quando foi até a filha de Jairo. Quantas vezes nós vimos o Senhor na pesca, o Senhor falou, homem de pouca fé, homem de pouca fé. Ele não te quer com pouca fé. Se Ele não te quer com pouca fé, então
algo, tu entende que a tua fé tem que crer? Sim. E Ezequiel não questiona, não vai titubear. Ele profetiza. E o Senhor, no dia de hoje, para fazer como fez em Israel, restaurar aquilo que parece estar morto. Porque, irmãos, tem situações que a gente olha na nossa vida. Eu tenho uma situação na minha parentela que eu olho assim, eu falo, Senhor, mata e leva. Porque, irmãos, aos olhos humanos não tem condições, não tem possibilidade. Mas o Senhor, Ele faz de ossos sequíssimos um grande exército. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por conta da palavra do Senhor, você glorifica o Senhor. Em 37, o Senhor Deus, Ele começa a restaurar. E no 47, Ele dá continuidade. O capítulo 47, vocês também conhecem. É o capítulo que vai falar sobre as medidas da água. Ezequiel, e ele entra e molha os pés, molha o joelho, molha a coxa e molha a cintura, e chega no peito, já não dá mais para andar e tem que mergulhar. No 47, verso 8, ele vai falar sobre a cura. E essas águas provocarão, e fala sobre a cura que essas águas provocarão. A água é a palavra do Senhor. O que diz o Senhor? Por que Israel ficou doente? Por que Israel entrou numa situação de idolatria? Por que Israel entrou na situação de doença espiritual? Porque não estava mais envolvido com as águas que cura. No capítulo 47, essas águas, ela vem trazer restauração. Da mesma maneira que no capítulo 37. É um processo de restauração. É um processo de novo tempo para o povo. Israel deixou de ouvir. Israel deixou de atentar. Israel deixou de obedecer a palavra do Senhor. Por isso a correção. E não é diferente conosco. Mas no verso 8, no verso 9 e no verso 10. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão. Essas águas que descem, na visão de Ezequiel, elas estavam indo a caminho do mar morto. E diz que as águas seriam saradas. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. E o verso 12 diz, e junto do ribeiro, à margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Apesar da situação caótica, de desobediência, de fracasso espiritual, de comunhão perdida de Israel com o seu Criador, o Senhor traz no capítulo 37 um milagre extraordinário para aquela nação. O Senhor traz no capítulo 47, dizendo que as águas que saem do trono do Senhor passam, formam riachos, e por onde esses riachos passarem, o Senhor traz vida.
o Senhor produz fruto. Até mesmo as folhas das árvores que são banhadas por este rio servirão de remédio. Isso é restauração por completo. É restauração por completo, irmãos. Água fala de vida. Então, se eu ouço a palavra do Senhor e guardo a palavra do Senhor, o simbolismo dela é também de água. Nós vemos em diversas passagens bíblicas o Senhor dizendo que a sua palavra, ela serve para nós como água. Água é vida. E o Senhor nos diz nessa manhã, independente da situação, independente da circunstância, se houve uma falha, se por acaso eu comecei a colocar outras coisas, pessoas ou situações no lugar do meu Deus, no meu coração, se porventura eu comecei a idolatrar algum ser, alguma coisa, o Senhor nesta manhã, Ele quer restaurar. Ele quer dar vida novamente. Ele sopra vento como fez no vale. Ele faz o reboliço, ele movimenta, mas ele também libera água através do rio, para que nós possamos ter vida. E essa vida, irmão, tem que ser uma vida que nos conduz à eternidade. Porque não é aqui, não é simplesmente para receber a luz do Senhor aqui, não é simplesmente para falar, o Senhor fez aqui, o Senhor salvou o marido, o Senhor curou, o Senhor abriu a porta de trabalho. Não, essas águas do Senhor, a palavra do Senhor como água, é para produzir vida, vida em abundância e vida para a eternidade. Aleluia. E eu termino Deus de poder e glória a Deus. Aleluia. Lendo com vocês a última porção que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Apocalipse 22. Abre sua Bíblia. Apocalipse 22. Apocalipse é o livro da nossa vitória. É o livro da nossa maior vitória. É o livro que fala do nosso momento triunfal. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor nos diz, através do teu servo João: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma a outra banda, o rio estava ainda a árvore Da vida. aleluia, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das... E ali nunca mais contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão. e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão Para todos sempre. para todos sempre. Se você, irmão querido, quer reinar para sempre com Deus da tua alma, busca viver essa restauração. Glória a Deus. Busca viver a restauração dos ossos. Busca viver a restauração através das águas que descem do rio do Senhor. Não permita que as circunstâncias deste mundo faça você ficar seco. O rio do Senhor, nesta manhã, através da palavra dele, porque eu não convenço vocês. Eu sei ler. Eu fiz faculdade. Eu sei interpretar texto. Mas a minha palavra, a minha eloquência, não convence vocês. O que convence vocês é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz nessa manhã que se você permitir
que essas águas lave, passe por você. Você vai produzir vida. Essas águas vão produzir vida através de você. Parece que não tem condições, parece que está sequíssimo, mas se você ouvir e obedecer, essas águas do Senhor entram na sua casa, entra na sua vida, entra na vida dos seus e traz vida. Para quê? Para que vocês reinem para todo o céu. Amém. Glória a Deus. Deus. Caminhando, irmãos. Não é para agradar o meu marido. Não é para agradar ninguém. Eu estou caminhando porque eu quero reinar para sempre com o meu Senhor. Aleluia. Eu estou buscando acertar a minha vida enquanto eu tenho tempo para fazer isso, porque eu quero reinar com o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ouvir o Senhor dizer para mim qual é o novo nome que eu tenho escrito na pedra branca. Meu Deus. Aleluia. Se você não quer, eu sinto muito em te dizer. Se você não se ajustar, se você não procurar servir ao Senhor em espírito e em verdade, eu sinto muito em te dizer, você não vai receber. Porque às vezes a gente escolhe tema para festa e não entende o peso do tema, gente. E eu estava nessa madrugada orando e falei, Senhor, porque a gente só quer ouvir o Senhor falar que restaurou. Glória a Deus que Ele ainda restaura. Aleluia. Glória a Deus que como água Ele ainda limpa. Mas se houve necessidade de restaurar e de limpar com água, é porque algo aconteceu. Houve a idolatria lá atrás, houve o erro, houve o abandono. Mas nessa manhã, se você quer reinar eternamente com o Senhor, permita que Ele faça essa restauração na sua vida. Aleluia. Enquanto a permita que Ele restaure, permita que Ele lave, permita que Ele muda, permita que o milagre dele chegue até a sua casa, a sua vida. Aleluia. Porque o dia vem. O dia vem. Está mais perto do que nunca. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.